Olá, bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje eu vou falar sobre um tema que eu sei que você gosta. No ano de 2012 e agora em 2021, a Agência de Saúde norte-americana utilizou o termo apocalipse zumbi para incentivar uma campanha de prevenção contra emergências sanitárias. Nesse exato momento, você deve estar aterrorizado com a possibilidade de um ataque zumbi. Mas calma aí. A situação não é exatamente o que parece. Eu vou explicar direitinho do que se trata esse tal de apocalipse zumbi. Só que antes, quero te fazer uma pergunta. Já parou para pensar no que tem de semelhante entre as teorias sobre o fim do mundo? Bom, eu já. E confesso que, apesar das inúmeras diferenças, parece existir uma coisa em comum: a falta de esperança. E isso é muito perigoso, não é mesmo? A recente pandemia de coronavírus, as catástrofes climáticas, as guerras, a pobreza, a fome, são alguns dos problemas enfrentados pela humanidade que provocam a desilusão e o medo em relação ao futuro. Por um lado, temos grandes avanços tecnológicos, inovações fantásticas no campo da medicina, descobertas sobre a complexidade do universo, entre tantos outros avanços técnicos e científicos, que nos fazem também admirar os grandes feitos da modernidade, não é? Já por outro lado, as epidemias, as mudanças climáticas e tantos outros desastres humanitários possuem o efeito de provocar apatia e desespero. Esse efeito é multiplicado pelo poder de comunicação em escala global, que nos deixa cada vez mais conectados, não é? O maior problema é que essa falta de esperança pode nos paralisar e nos levar a acreditar que o fim da humanidade é inevitável. Muitas pessoas recorrem aos relatos bíblicos para afirmar, em tom profético, que o fim do mundo está próximo. Alguns livros e versículos bíblicos são usados como a revelação de um futuro caótico, em que a humanidade sofreria com pragas como os zumbis. No livro de Mateus, capítulo 24, nos versículos 10 a 12, o texto fala em uma praga que cairá sobre os que guerreiam contra Jerusalém. Esse castigo divino é o apodrecimento do corpo. Enquanto isso, no livro do Apocalipse, capítulo 9, no versículo 6, está escrito que os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Outros trechos também falam em pragas e castigos divinos, em cenários de fome e de guerra, em que os homens não terão piedade um pelo outro. Bom, que essas narrativas bíblicas existem, nós já sabíamos. A questão é que hoje em dia, muita gente tem interpretado algumas dessas pragas, como o apodrecimento da carne e a busca pela morte, como um ataque de zumbis. Mas será? Talvez exista alguma semelhança. Porém, isso não quer dizer que zumbis existem ou que um dia chegarão a existir. Acho que a questão principal que nos salta aos olhos é que por que os zumbis chamam tanta nossa atenção, hein? Lembra que eu falei que a Agência de Saúde norte-americana utilizou o termo apocalipse zumbi em uma de suas campanhas? Calma. Isso não significa um alerta para um ataque de monstros. O que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos fez foi usar a expressão apocalipse zumbi como uma metáfora, por meio de histórias em quadrinhos com a temática de zumbis. A instituição de saúde elaborou um manual de medidas que devemos tomar em caso de pandemias ou de epidemias. Por exemplo, a campanha recomenda a higienização das mãos, o uso de máscaras, o distanciamento social, entre outras medidas e hábitos
que podem evitar o contágio de doenças. Em 2009, enfrentamos a epidemia do H1N1. Agora, nos últimos 2 anos, enfrentamos a pandemia de Covid-19, que provocou mais de 6 milhões de mortes no mundo todo. A Agência de Saúde norte-americana, quando lançou a campanha contra o apocalipse zumbi em 2012, disse que a metáfora foi um sucesso e conseguiu atingir um público maior. Cientistas também já usaram essa metáfora para falar de situações em que uma doença pode evoluir para uma epidemia ou uma pandemia. Alguns cenários foram cogitados sobre situações sanitárias de emergência. Por exemplo, uma das hipóteses é sobre o protozoário Toxoplasma gondii, que se instala no cérebro do rato, provocando a demência no animal. Se esse protozoário, por acaso, sofrer uma mutação genética, é possível que a doença possa ser transmitida para os humanos. Outra situação envolve a possibilidade de mutação da partícula proteica prion, que transmite a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob. Apesar da enfermidade ser rara e da forma de transmissão da proteína não ser bem conhecida, as possibilidades de mutação do agente transmissor não são consideradas pequenas. Além disso, os sintomas são preocupantes, como delírios, músculos contorcidos e andanças sem coordenação motora. Por fim, mais um cenário igualmente assustador. Você já ouviu falar da presença de um vírus morto no genoma humano? Pois é, esse vírus é o Borna e, quando aplicado em outras espécies, como os cavalos, pode provocar loucura, agressividade e até comportamento suicida. Alguns cientistas já chegaram a se perguntar: e se um dia esse vírus inativo começar a provocar os mesmos efeitos nos humanos? Notou semelhança entre os sintomas das doenças com a figura mítica do zumbi? Perda de consciência, degeneração do corpo, desequilíbrio, entre outras características tão comumente associadas à figura do zumbi. O uso da metáfora ao falar de epidemias e de diversos tipos de doenças é um dos exemplos de como as histórias de zumbis são aterrorizantes. Mas você sabe o que significa a palavra zumbi? E como surgiram as lendas sobre essa figura mítica? Bom, eu vou explicar para você rapidamente. A palavra zumbi tem origem nas línguas da África Ocidental. No idioma Mitsoaro, do Gabão, o termo se relaciona com o significado de cadáver, enquanto que no idioma Kakonro, falado no antigo reino do Congo, a expressão Nzambi significa espírito de um morto. Muitas pessoas dessa região do continente africano e falantes desse idioma foram escravizadas e traficadas para o continente americano. Como sabemos, durante o período colonial, a cristianização se consolidou como um dos instrumentos de dominação da coroa europeia sobre as populações nativas e sobre povos escravizados. O projeto europeu de civilização e de disseminação da religião cristã ocorreu com o emprego da violência colonizadora. Apesar disso, os africanos escravizados e os povos nativos resistiram a esse processo de dominação e encontraram formas, dentro da própria ordem cristã, de perpetuar suas crenças. Nesse contexto de cristianização e de resistência, vários elementos religiosos de origem africana se misturaram à tradição cristã que se desenvolvia na América colonial. Muitas religiões surgiram a partir desse sincretismo entre elementos africanos, indígenas e cristãos, como, por exemplo, a santeria em Cuba e o voodoo no Haiti. A palavra zumbi começou, então, a adquirir novos significados. Na Martinica e no Haiti, a palavra zumbi era usada com o sentido de espírito ou de fantasma.
O termo também foi utilizado como uma metáfora à escravidão, no sentido de que o zumbi, assim como a pessoa escravizada, estaria preso a um tipo de morte, mesmo em vida. No ano de 1804, após uma longa guerra revolucionária, a colônia francesa de São Domingos conquistou sua independência. Com o nome de Haiti, o país se tornou uma república formada por uma população negra revolucionária. O medo de que o Haiti se tornasse um exemplo para as outras colônias inspirou uma série de lendas e mitos relacionados às crenças religiosas haitianas, como o voodoo. Logo, as superstições e mitos sobre as religiões de origem africana começaram a usar o zumbi como uma figura de terror. No ano de 1915, quando as Forças Armadas dos Estados Unidos da América invadiram o Haiti, iniciou-se um processo sistemático de destruição do voodoo. Apesar das tentativas de colonizar a cultura e a religião, as crenças de origem africana resistiram. Ainda assim, também se multiplicou e ganhou força o mito norte-americano do zumbi como um monstro, um morto-vivo. Essa crença passou a habitar as narrativas de terror na literatura e no cinema. No ano de 1932, após a adaptação cinematográfica da história de Frankenstein, as primeiras produções do cinema sobre mortos-vivos surgiram com o filme White Zombie. A obra conta a história de uma jovem que, em viagem ao Congo, é enfeitiçada e se transforma em zumbi. O feitiço foi encomendado por um milionário que queria conquistar a moça. Como uma morta-viva, ela não teria vontade própria e poderia ser controlada. O filme elaborou várias explicações sobre os zumbis e contribuiu para a reprodução dessa história de terror na cultura popular americana. No ano de 1968, o filme A Noite dos Mortos-Vivos se tornou um ícone de terror. A produção cinematográfica é uma adaptação do romance Eu Sou a Lenda, que fala sobre a história do último ser humano vivo no mundo, que tenta encontrar a cura para o vírus do vampirismo. Mesmo assim, o filme ficou bem diferente da história original e, apesar de não usar o termo zumbi, passou a ser uma referência nas histórias sobre mortos-vivos e zumbis. Desde então, vários filmes, séries de televisão e videogames passaram a explorar as histórias de terror sobre zumbis. Não é por acaso que a figura do morto-vivo se tornou tão popular na nossa cultura. Espero que tenha gostado de ouvir um pouco sobre as origens dos mitos e metáforas que envolvem zumbis e o apocalipse. Nos vemos em breve, hein? Na nossa próxima história de terror. Uau! Até mais. Tchau.